Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é desafios e oportunidades para a indústria e o comércio no Brasil. Para conversar sobre esse tema, eu recebo o economista Rodrigo Mariano. Mariano, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Olá, Fábio. Agradeço aí pelo convite de estar aqui com vocês para falar um pouco aí sobre os desafios da indústria e do comércio e fico à disposição aí para as perguntas e para os esclarecimentos aí de acordo com a sua condução. Muito obrigado. Obrigado você por ter aceito o nosso convite, né? Mariano, antes a gente fala muito da crise econômica derivada da pandemia de Covid-19. Mas antes da pandemia de Covid-19, como é que estava a economia do Brasil? Ela já mostrava indícios que não ia bem? Fábio, a economia brasileira ela tem se desenvolvido, né, ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo dos últimos 5 anos, na tentativa de uma recuperação um pouco mais forte, né, de algumas crises advindas aí do começo da década, né, ali por volta de 2011, 2012, de algumas ações de política econômica não tão acertadas, né, da equipe econômica e que se refletiram aí basicamente nos anos de 2014, 15 e 16. Então, de fato, a economia brasileira ela já estava em um período aí, de certa forma, com algum tipo, podemos dizer assim, né, de sinais de alerta, mas ela vinha caminhando relativamente bem, né? Nós tínhamos aí uma dívida pública elevada, mas controlada. Nós tínhamos aí o consumo das famílias, de certa forma, aí conduzindo por um cenário de crescimento. A indústria também mostrava sinais de relativa recuperação, ou seja, os sinais da economia naquele momento antes pandemia, e aí eu estou fazendo aqui como corte o final de 2019, mostrava para nós um sinal aí de certa recuperação ao longo de 2020. Então, a pandemia vem diante de um cenário aí de uma relativa recuperação, lenta e gradual, mas uma relativa recuperação em relação a anos anteriores. Agora, Rodrigo Mariano, quando chega a pandemia, quando começa ali o comércio a fechar, muitos empregados terem que ficar em casa, a situação econômica começa a enfrentar mais problemas. Como que, por exemplo, a indústria se comportou em relação a isso? Houve segmentos da indústria que continuou produzindo normalmente e houve segmentos que teve mais problemas. Explica para a gente essa situação, por gentileza. Sim, Fábio. Na verdade, o mundo se comportou de uma maneira muito similar no que diz respeito ao impacto, principalmente no setor industrial, né? O primeiro momento ali da pandemia é um momento de susto, né? É um solavanco. Você percebe que a cadeia produtiva internacional foi, de certa forma, afetada. Por qual motivo? Bom, as expectativas basicamente é o que norteiam aí os empresários, seja do setor industrial, seja do setor de comércio. E diante da pandemia, o incerto passou a fazer parte ali do nosso cotidiano. Então, o primeiro movimento percebido nas indústrias foi de, bom, o que teremos pela frente? E nesse sentido, né, alguns setores da indústria tiveram que sim acelerar o seu abastecimento para alguns produtos, principalmente os produtos relacionados à alimentação, bebidas, tiveram um comportamento distinto, por exemplo, dos setores de bens mais duráveis, né, como, por exemplo, o setor de veículos. Então, o cenário na indústria mundial ela foi diferente dada as características da indústria. Então, a indústria ali relacionada a bens de capital e bens de consumos duráveis, elas foram mais impactadas ali no início da pandemia do que, por exemplo, a indústria de bens de consumo, principalmente a indústria alimentícia. Interessante. Agora, Mariano, o fato de essas indústrias de bens duráveis terem sido as indústrias mais prejudicadas, influenciou também no aumento do desemprego no país, porque as taxas estão bastante altas neste momento, né? Perfeitamente, Fábio. A indústria de bens duráveis no Brasil,
ela tem uma grande força de trabalhadores, né? Mesmo sendo uma indústria relativamente automatizada, você tem sim uma grande quantidade de trabalhadores, até porque é uma indústria que atua ali em 2 até 3 turnos, né, para atender a demanda interna. Então, de fato, o impacto que a indústria, principalmente de bens de capital, bens duráveis, que foi impactada ali no início da pandemia, ela foi um setor que contribuiu, de fato, para esse aumento mais expressivo do desemprego que nós temos verificado aí ao longo de 2020. Agora, Mariano, alguns produtos, mesmo em época de pandemia, mesmo se falando em crise, eles subiram de preços, principalmente produtos alimentícios aí, que foi noticiado aí o tempo todo das pessoas indo fazer as suas compras e notando uma subida de preço. A que se deve essa subida de preço, mesmo no momento de crise econômica? Sim. Basicamente, Fábio, o processo de formação de preços, né, o processo de equilíbrio nos preços no mercado competitivo, como é o mercado brasileiro e a maior parte dos mercados do mundo, ele é influenciado por fatores basicamente de oferta ou de demanda. Ou seja, aumentou a demanda por um determinado produto, isso de fato, quase que de maneira imediata, é refletido, é sentido nos preços ao consumidor. E geralmente aumentou a demanda, eu vou ter um preço maior por aquele produto. Do outro lado, também nós temos impactos relacionados à oferta. Quando eu tenho, por exemplo, uma retração, uma redução de oferta de algum produto, uma redução de produção de algum produto, isso acaba se refletindo também em aumento de preços, dado que aquela oferta daquele produto vai ser menor. Então, diante desse cenário, né, num cenário de pandemia, que se somou a outros fatores, tá? Nós temos ali a pandemia, mas na sequência nós temos ali a entre-safra de alguns produtos, né? E aí nós tivemos, obviamente, um impacto em preços. Tá? Sempre lembrando, Fábio, que a cadeia do abastecimento, a cadeia global, ela afeta alguns produtos específicos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de carnes, quando a gente fala de grãos, soja, arroz, eles são muito impactados também por o que acontece no mundo. Então, uma quebra, por exemplo, de uma safra de arroz no Vietnã, como foi o caso aqui em 2020, ela afeta o mundo como um todo, afeta o preço do arroz no mercado mundial e, consequentemente, o Brasil inserido no mundo cada vez mais, ele vai também ser impactado desse modo, né? Então, é importante ter esse entendimento do contexto de formação de preços, que envolve aspectos de oferta, ou seja, de produção, e aspectos também de demanda, ou seja, as pessoas continuaram o consumo de um determinado produto que estava em menor quantidade sendo ofertado. O reflexo disso, naturalmente, no mercado competitivo, é aumento de preços. Agora, de alguma forma, o câmbio alto, o dólar, por exemplo, aí, mais alto, também pode ter influenciado o fato de, às vezes, determinados segmentos aí da indústria preferir venderem para fora do que venderem para o mercado interno? O câmbio tem esse impacto direto nos preços da economia, né, Fábio? Conforme você bem colocou, se eu tenho um câmbio em que me proporciona uma maior vantagem a venda daquele produto no mercado mundial, obviamente o empreendedor, né, o produtor de determinado produto aqui no Brasil, como pode ser a carne ou algum tipo de grão, ele se sente mais incentivado a vender por um preço maior, né? E sabemos que com o câmbio no patamar atual é bem vantajoso, né, e é muito importante para o setor exportador a venda ao mercado externo, porque gera uma maior renda aqui para o mercado, para os produtores do mercado interno. Então, de fato, sim, o câmbio ele impacta nas decisões ali do exportador em vender uma maior quantidade do produto no mercado externo, e isso obviamente afeta em muito o mercado interno via aumento de preço, já que a oferta daquele produto no mercado interno tende a ser menor a partir do momento que o setor exportador oferece cada vez mais o seu produto no mercado externo. Agora, Mariano, pelo que você está falando, se para o mercado consumidor, talvez essa venda da indústria para o mercado externo, essa priorização do mercado externo não é bom, porque alguns produtos têm os seus preços aumentados,
falando no macro, né, falando de balança comercial, é interessante que mais indústrias brasileiras consigam colocar os seus produtos lá fora. É isso? Na verdade, Fábio, é bom em todos os sentidos, tá? Eu acredito que, embora os preços internamente eles se elevam, nós temos que olhar pelo lado da oportunidade, né? O Brasil possui todas as condições de sim ser um dos maiores produtores mundiais de diversas culturas, né? E um câmbio favorecendo o setor exportador, o que há necessidade é que o Brasil se organize melhor, né, o setor, toda a cadeia do abastecimento, que envolve a agropecuária, que envolve a indústria, que envolve o comércio, para que haja uma maior produção de alguns itens que estão sendo demandados no mercado mundial. Ou seja, é importante sim atender o mercado externo, né, sem concorrência ao mercado interno. Ou seja, nós temos um caminho, uma janela de oportunidade para atender sim o setor externo através de um câmbio mais favorecido no sentido de incentivar ali o produtor brasileiro a vender o seu produto no mercado externo, mas também nós temos uma parte da agricultura, principalmente aquela agricultura menor, né, menos intensiva, aquela agricultura familiar, de poder atender no mercado interno aqueles produtos que parte dos exportadores, parte da cadeia do setor externo está atendendo o mercado externo. Então eu vejo oportunidades para que nós tenhamos o produto no mercado externo, mas também no mercado interno. Tá? Então eu acredito que há uma necessidade aí de uma maior atenção, maior incentivo, até por parte do governo federal, que vem fazendo isso, mas que pode intensificar cada vez mais essa atuação no sentido de ter ali o produto brasileiro, tanto na mesa do mundo, né, dos consumidores do mundo, mas também de não deixar que tenha o produto nacional aqui na mesa do consumidor brasileiro. Agora, ouvindo o que você nos apresenta aí como a realidade econômica, eu fico preocupado com uma coisa: esse câmbio, ele deve continuar alto assim? Porque, por exemplo, quando a gente fala das indústrias, a gente sabe que essas indústrias, grande parte dos equipamentos, das máquinas dessas indústrias, vem de fora, vem do exterior. Então, para conseguir que essas indústrias renovem os seus parques fabris, precisam de comprar máquinas lá fora. Com o dólar muito alto, isso não é um bom negócio. Você citou aí o setor agrícola, né? Muitos defensivos agrícolas que nós utilizamos aí na nossa agricultura também vêm de fora. Ou seja, qual que é a perspectiva em relação a esse câmbio? Se ele deve continuar alto, se não, e de que forma esse câmbio alto pode sim atrapalhar pontualmente alguns setores, seja da agricultura, seja o setor industrial. Perfeito, Fábio. Bem colocado esse questionamento, porque de fato o câmbio ele tem esse viés, né, de ao mesmo tempo que favorece um determinado setor, ele pode prejudicar um outro setor. Ou, como exemplo citado, ele impacta positivamente e negativamente o mesmo setor, como é o caso do exemplo que foi dado em relação ao setor agrícola, que ao exportar é favorecido pelo câmbio no patamar atual, porém, né, ao se utilizar de insumos que são importados, ele também vai pagar um valor mais elevado para atender aquela produção para o mercado externo. E nesse sentido, Fábio, é muito importante a gente ter em mente que o câmbio ele é um termômetro da economia, assim como a inflação. O que é a inflação? A inflação é um termômetro de que eu tenho ali uma evolução nos preços em que algo no sistema econômico está sendo impactado. Então ele não é a causa, mas ele é ali um ponto de atenção. Há um termômetro aqui que está medindo alguma coisa de desequilíbrio na economia. O câmbio do mesmo modo, né? Então o câmbio atual reflete a situação econômica do país, que não necessariamente é uma situação econômica que a gente pode colocar como ruim ou boa. O câmbio ele não vai sinalizar tão bem esse cenário, mas ele sinaliza o seguinte, que eu tenho uma quantidade menor de dólares, né, disponível no mercado. A partir do momento que eu tenho uma maior quantidade de dólares na economia, o que tende a acontecer com o preço do dólar, que nada mais é o câmbio? Ele tende a se reduzir. O patamar atual elevado significa que eu tenho uma pouca quantidade de dólares
circulando aqui na economia. E isso acontece, basicamente, pelo sistema, pelo momento econômico que nós temos verificado, né? O investidor estrangeiro, né, o capital produtivo, o investidor produtivo que vem até o Brasil, né, com o cenário de pandemia e de um certo colapso naquele cenário que nós estávamos, de uma certa retomada da economia brasileira, ele inibe o investidor estrangeiro de vir até o Brasil para investir. E isso, obviamente, afugenta os dólares que poderiam estar aqui no Brasil caso a economia estivesse num cenário diferente a esse da pandemia. Então, o primeiro caminho há uma quantidade de dólares que não conseguiu se adentrar ao Brasil por uma questão de economia muito impactada pela pandemia. Do mesmo modo, nós temos aí uma taxa de juros hoje no Brasil, né, que também não atrai do ponto de vista do investidor estrangeiro para alguns investimentos, por exemplo, em títulos públicos. Né? E isso também, de certa forma, não atrai um valor aí de dólar que poderia estar aqui na economia brasileira. Dito isso, Fábio, o câmbio nada mais reflete do que a oferta e a demanda de dólar. Né? Nós temos uma quantidade de dólar menor na economia e isso, obviamente, vai se refletir no preço do dólar. Mas, de fato, ele é um certo termômetro que demonstra o seguinte: sim, o setor exportador está sendo beneficiado na hora da venda do produto. Porém, o setor exportador, ao comprar os defensivos agrícolas, estão pagando mais elevado. A indústria que precisa de bens de capital que são importados também está se prejudicando. Então, obviamente, com a melhora do ambiente econômico, a taxa de câmbio tende a vir para patamares inferiores. Tá? E essa, inclusive, é uma das tendências aí que tem demonstrado as estimativas de mercado para 2021. Com uma retomada de uma economia que deve ocorrer ali, principalmente a partir do segundo trimestre, você tende a ter um câmbio menor para 2021. Né? As previsões mostram aí que nós sairíamos de um câmbio aí por volta de 5,20 em fins de 2020 para algo em torno de 5,05, 5,10 reais o câmbio no final de 2021. Mariano, quando você fala de falta de investimentos externos aqui no Brasil, quando você fala de poucos dólares aqui no mercado brasileiro, isso se deve exclusivamente à pandemia ou tem todo um contexto econômico do Brasil, até, não sei, talvez um contexto político, que não favorece que investidores externos tenham confiança de colocar o seu dinheiro aqui no país? Fábio, a atração, né, da economia brasileira, ela vai ser canalizada basicamente em 2021 para dois olhares dos investidores estrangeiros. O primeiro é o quão rápido será a retomada da economia brasileira. Esse é um fator que o investidor estrangeiro estará atento. Tá? E o segundo fator, também muito importante que o investidor estrangeiro vai olhar, é a nossa capacidade de honrar os compromissos. Quando eu estou dizendo isso, Fábio, eu estou me referindo à capacidade de nós não entrarmos num cenário de uma dívida que se torne insustentável. Tá? Até 2019, né, como eu comentei lá no início, nós tínhamos uma certa estabilidade, a dívida se manteve estável. Ela não reduziu, mas ela se manteve estável. E isso foi um bom sinal para o cenário externo, para o investidor estrangeiro. Ele sentiu que a economia estava, de certa forma, numa recuperação gradual e lenta e com seu endividamento sob controle. Então, isso atrai o investimento externo, Fábio. E, basicamente, ele atrai porque o Brasil, essa é uma visão muito particular que eu tenho sobre a economia brasileira. O Brasil ele tem um grande potencial no cenário econômico mundial, Fábio. A gente só precisa organizar corretamente as regras do jogo, né, e colocar ali o time para jogar. Eu digo isso, Fábio, porque nós não podemos, né, sair dessa discussão sem olhar um pouco, eu acho que talvez ali, três fatores que eu cito em alguns momentos nessas oportunidades de falar de oportunidade de investimento no Brasil. O Brasil, Fábio, é a quinta maior população do mundo.
né? Nós já ultrapassamos os 200 milhões de habitantes, né? Quando a gente olha em território, nós somos o 5º maior território do mundo, né? Quando nós falamos de PIB, né, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, né? Então é importante a gente ter em mente que o copo ele está meio cheio, né? A economia brasileira é um copo meio cheio e não um copo meio vazio, né? E essa frase, Fábio, eu tento replicar de maneira constante, porque ela reflete muito o cenário de oportunidade que nós temos para o investimento externo. Então, o investidor externo ele está olhando para esse grau de oportunidade da economia brasileira. E entendo que, ao ter uma retomada da economia, ao governo sinalizar o controle do endividamento brasileiro, o investidor estrangeiro vai retomar o seu investimento produtivo aqui no Brasil. Esse é um fato que nós já houve sinais nos momentos em que nós tivemos uma pequena recuperação econômica e que se isso ocorrer novamente e que tende a ocorrer em 2021, o investidor estrangeiro de fato retornará para investir no Brasil, dado o potencial que nós temos. Rodrigo Mariano, no meio da pandemia, o comércio online ganhou cada vez mais espaço e parece até que ele ganhou também mais credibilidade por parte do consumidor. Muitos consumidores que antes não compravam de forma online, hoje estão comprando serviços, comprando produtos. Isso veio para ficar? E até que ponto essa nova relação comercial entre quem fabrica, quem comercializa com o consumidor vai influenciar, vai trazer uma nova cara para a economia do país? Muito bem colocado, Fábio, que de fato nós tivemos mudanças no comportamento do consumidor, no comportamento mundial diante do cenário de pandemia, né? E um dos pontos aí de mudança no comportamento do consumidor foi adequar o seu canal de abastecimento. Obviamente, os supermercados, nesse caso, né, foram aí o setor aí que conseguiu manter as suas atividades, manter o abastecimento das famílias brasileiras e, obviamente, com todo o apoio da cadeia, né? Então, o agricultor ali mantendo a sua produção, a indústria de alimentos também mantendo a sua produção e o comércio abastecendo os lares brasileiros. Então, nós vimos aí um cenário de uma coordenação da cadeia do abastecimento ao ponto de que nós mantivemos, né, a economia brasileira manteve ali o abastecimento das famílias. E, obviamente, o cenário de pandemia nos trouxe alguns desafios. Desafios logísticos, desafios de um atendimento ali num canal de venda que é o comércio online, né, e também através do delivery. E eu entendo que sim, houve de modo até forçado, obviamente, mas nós tivemos ali um incremento das vendas pelo lado online, né? As famílias foram forçadas a comprar muito mais pela internet e não só alimentos, né? Vários outros segmentos também foram favorecidos pelo momento de pandemia ao ter ali as suas vendas sendo canalizadas para o lado online. Então eu vejo que o setor online no Brasil ainda tem um potencial muito grande. Obviamente a pandemia vai contribuir muito para que esse setor ele se desenvolva cada vez mais e o brasileiro tem esse potencial de se ajustar nos momentos de necessidade, Fábio. São muitas crises, né, vividas pelo empresariado brasileiro, seja ele na indústria, no comércio, na agricultura. Então a capacidade de ajuste da economia brasileira, ela tem demonstrado aí que o online provavelmente veio para ficar. É bem provável que, obviamente, o consumidor, aquele consumidor que está acostumado na compra na física, né, ou seja, ir até a loja, ele obviamente vai voltar mais à loja quando nós tivermos um cenário de pandemia mais controlado e o cessar da pandemia, ele volta sim a fazer a compra no supermercado, volta a frequentar a feira, volta a frequentar a farmácia, mas vai ficar sim um aprendizado de que o comércio online é um canal de abastecimento também, né, da economia brasileira, do varejo brasileiro, e com certeza as vendas do online terão uma participação maior aí na fatia das vendas no varejo brasileiro.
Perfeito. Rodrigo Mariano, economista, muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Conecta e fazendo essa análise aí macroeconômica, né? Que nesse momento a economia, logo depois da pandemia, é o que mais preocupa o povo brasileiro. Fábio, agradeço aí pelo convite. Gostaria assim de deixar aí uma última mensagem, que é essa de que o retorno da economia brasileira em 2021 é muito esperado, né? Obviamente vai depender sim do comportamento da Covid, mas nós estamos caminhando para um cenário mais previsível a partir do momento em que nós já começamos a ter aí um cenário de desenrolar de ações no mundo, né, em prol de cessar a pandemia. E finalizando a pandemia, Fábio, eu acredito que o mundo ele vai retomar de uma maneira mais acelerada o crescimento, dado, obviamente, os incentivos que tivemos aí de todas as partes do mundo, dos governos do mundo atuando, seja em maior grau, seja em menor grau, os governos do mundo atuaram de alguma maneira, até por uma questão moral, né, de atender a população que necessitaria daquele incentivo, mas vejo que o fim da pandemia vai marcar aí uma retomada um pouco mais acelerada da economia mundial, e não vai ser diferente com a economia brasileira, e isso vai se refletir, obviamente, tanto no setor da indústria quanto no do comércio. E isso é fundamental para que a gente tenha uma retomada e uma redução, obviamente, do desemprego que tanto tem afetado o mundo e também a economia brasileira. Fábio, agradeço aí pela oportunidade e permaneço sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica arquivada também no YouTube. Entre lá, digite Alesp, todos os nossos programas estão lá para você ver ou rever no momento que for mais interessante para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.